Beleza, gatinho, beleza, gatinha. Chegamos ao 12º exercício da nossa lista. Chegamos aí na parte no qual vamos analisar a parte da resistência elétrica, né? Que corresponde aí à segunda lei de Ohm. Então, os exercícios aqui do 12 até o 16 ou 17, se eu não estiver enganado, trabalharão os conceitos da segunda lei de Ohm. Fechou? Deixa o like aí, se inscreve no canal se você ainda não fez. Vamos lá, esses dois primeiros exercícios, né, o 12º e o 13º, são exercícios aí de análise teórica, tá? Análise teórica. Vamos escrever aqui a fórmula, vou escrever aqui para vocês a fórmula da segunda lei de Ohm, né? Que a resistência é igual ao ρ, que é a resistividade. Isso está relacionado ao material que eu estou analisando. Cada material tem uma capacidade, né, de resistir à passagem da corrente. Essa resistividade é um valor que está inerente ao material, vezes o comprimento, que divide a área de seção transversal, né, ou a grossura. Então, resistência, R é igual a ρ vezes L sobre A, que é a fórmula que os mundanos chamam de R igual a rola. O que quer dizer aqui a resistência com o comprimento do fio, do fio, né? Geralmente é fio. A resistência e o comprimento são diretamente proporcionais. Lembre sempre disso, diretamente proporcionais. Se eu tenho um fio que tem um tamanho X e o substituo por um fio com um tamanho 2x, dobrei o tamanho desse fio, dobrei o comprimento dele, o que acontece? A corrente elétrica que tinha uma resistência X, agora ela vai ter uma resistência 2 vezes maior. Então aumentou o comprimento 2 vezes, a corrente elétrica também enfrenta 2 vezes mais resistência, ou seja, a resistência é 2 vezes maior. Então resistência e o comprimento são diretamente proporcionais, tá bom? Agora, quando a gente fala da área de seção transversal, né, a resistência com a área de seção transversal, ou seja, a grossura do fio, aí eu tenho duas grandezas que são inversamente proporcionais. Tá? Então observe, se eu tenho aqui essa área de seção transversal, a corrente elétrica encontra uma resistência para passar por aqui. Se eu dobro o tamanho dessa área, se eu deixo esse fio 2 vezes mais grosso, né? Então agora os elétrons têm uma região 2 vezes maior para passar, né? Uma área 2 vezes maior para passar. Então eles vão encontrar a metade da resistência que eles tinham antes. Então, se o fio ele é mais grosso, ele tem uma resistência menor, tá bom? Então, com esses conceitos em mente aí, vamos fazer a leitura do 12º e do 13º exercício. Uma pilha contém uma DDP em um fio de cobre, no qual é estabelecida uma corrente contínua constante. Substituindo esse fio por outro, também de cobre, de mesmo comprimento, mas de área 2 vezes maior, e considerando que a DDP aplicada pela pilha não se altera, verifica-se que a intensidade da corrente... Tá, então vamos lá. O que aconteceu? Eu tenho ali um fio de cobre sendo submetida a uma DDP, a uma tensão, né? A uma voltagem. Fez ali uma corrente elétrica X. Aí se substituiu um outro fio de mesmo material, ou seja, não alterou a resistividade do material, é o mesmo. Só que o comprimento desse fio é o mesmo, mas ele tem uma área 2 vezes maior. Ele é 2 vezes mais grosso. Então, o que acontece com a intensidade da corrente elétrica? Se a área ela
aumentou 2 vezes, como a resistência é inversamente proporcional, ela reduziu 2 vezes, certo? Área aumentou, resistência diminuiu. Se a área aumentou 2 vezes, a resistência reduziu 2 vezes, ou seja, reduziu a metade. Alternativa A. 13º. Em um projeto de circuito elétrico, uma equipe de engenharia precisa reduzir a resistência em pelo menos 20%. Para isso, uma maneira seria, se quer reduzir a resistência, quais que são possibilidades, né? Que atitudes poderiam ser tomadas? Bom, como a resistência e o comprimento são diretamente proporcionais, poderia-se reduzir, né? Reduzir o comprimento do fio. Só que, como é um projeto, né, de um circuito elétrico, né, de uma residência ou de alguma coisa ali de engenharia, você tem um tamanho específico ali do fio que vai precisar atender a sua demanda, né? Tanto é que aqui as alternativas falam em aumentar e reduzir a área da seção do fio, nenhuma fala de reduzir o comprimento, beleza? Então, pensando na área, se eu quero aumentar a resistência em 20%, se eu quero reduzir a resistência em 20%, como a área e a resistência são inversamente proporcionais, para reduzir a resistência em 20%, é só eu aumentar a área da seção do fio em 20%. Tá aqui, letra A. Né? Letra A, alternativa correta. A C, D e E não fazem sentido, por quê? Porque elas falam em reduzir a área do fio. Se você reduz a área do fio, aumenta a resistência. Aumentar em 25% a área do fio, que é a que está aqui na letra B, reduziria a resistência, só que em 20%, em 25%. Como o exercício quer reduzir em 20%, então aumenta a área em 20%. Fechou? Então tá bom. Exercício 12 e 13 respondido. Vamos aí para o exercício 14. Tá? Já vou descer aqui para a gente ir para o exercício 14 e 15. Agora entramos na parte de cálculo aí da nossa segunda lei de Ohm, né? Vamos realizar os cálculos com a fórmula lá da Rolla. R é igual a ρ vezes L sobre A, tá? Antes de ler, eu já vou retirar aqui, né? Separar os termos da fórmula para a gente ir lendo e já colher os dados que o exercício nos fornece. Ó. Um cabo de cobre com comprimento de 50 metros, então o L aqui vale 50 metros, e área de seção transversal de 10 a menos 4, então a área aqui vale 10 a menos 4, né? Não falou nada ali, mas normalmente é metro quadrado, né? Se não falou nada é metro quadrado. Apresenta uma resistividade de 1,7 10 a menos 6 ohm vezes metro. Então a resistividade é 1,7 10 a menos 6 ohm metro. Qual que é a resistência elétrica desse fio? Então a gente já sabe aí todas as informações que a gente precisa saber, só substituir na fórmula, né? A resistência é igual à resistividade, 1,7 10 a menos 6, vezes o comprimento, que é 50, que divide a área, que é 10 a menos 4. Agora, a gente multiplica aqui o 1,7 pelo 50, que dá
50 mais 35, 85. 85. Mantenho 10A menos 6. E está dividindo 10A menos 4. Realizando essa divisão, né? Quem está acompanhando o 10 aqui é um 1, né? Que não precisa mostrar. Então a resistência é 85 dividido por 1. Divisão de potências de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Então eu vou ter um menos 6, desculpa, né? Vou ter aqui um menos 6, que está subtraindo um menos 4. Menos com menos mais, menos 6 mais 4 dá menos 2. Ali tem todas as alternativas está sem notação científica, né? Então, para tirar da notação científica, vamos pular duas casas aí, né? Com a nossa vírgula, deu 0,85 ohms, que é a alternativa B. Certinho. Agora, o 15, vamos lá. Determine a resistência elétrica de um fio condutor de 20 metros com área de seção transversal de 8 mm² e resistividade igual a 1,710 a menos 8 ohm metro. Então, retirando os dados aqui, ó, resistência a gente vai calcular, resistividade é 1,710 a menos 8 ohm metro, o comprimento é 20 metros e a área de seção transversal é 8 mm². Como o nosso comprimento está em metro e a nossa resistividade também está levando em consideração em metro, a gente precisa converter esse milímetro quadrado para metro quadrado. Milímetro quadrado para metro quadrado é só colocar 10A menos 6, né? Só colocar o 10A menos 6 na frente aí que a gente fez a conversão. Agora que a gente tem todas as informações, vamos jogar na fórmula para calcular. Resistência é igual a resistividade, 1,710 a menos 6, vezes o 20, que divide o 8, 10 a menos 6. Resolvendo aqui em cima, 1,7 vezes 20. 1,7 vezes 20 dá 34. Mantenho 10 a menos 6. E embaixo eu tenho o 8, 10. Na verdade, lá em cima não é 10 a menos 6, né? É 10 a menos 8. 10 a menos 8. Corrigindo aqui, 10 a menos 8, 10 a menos 8. Aqui que é o 10 a menos 6. Então, o que a gente faz? 34 dividido por 8 dá 4,25, né? 8 vezes 4 é 32, sobra 2 para dividir por 8. 2 para dividir por 8 é 1/4, que é 0,25. Vezes, agora conserva a base e subtrai menos 8, com menos mais, menos 8 mais 6 dá menos 2. 4,25, 10 a menos 2. Achamos aí, né, o valor da resistência. Esse é o valor da resistência em ohms. A alternativa tem uma aqui que é 4,25. Ela não contempla aqui o 10 a menos 2, né? Então, ou a alternativa ela tá faltando informação, ou então o expoente aqui, ó, né? 10 a menos 8, na verdade seria 10 a menos 6, né? Então tem uma dessas duas informações aí que estão divergentes, porém, né? O cálculo que a gente fez é esse daqui e a gente tem confiança de que ele está certo, tá bom? Então vamos lá, ainda temos mais esse aqui, o 16º exercício, que também é um exercício aí da segunda lei de Ohm, R igual a rola. Vamos separar os termos da fórmula e fazer a leitura para colher os dados. Uma placa de prata que possui resistividade elétrica de 1,6 10 a menos 8 ohm por metro, ohm vezes metro, 1,6 10 a menos 8 ohm metro,
Possui um comprimento de 700 metros. 700 metros. E uma resistência elétrica de 10 ohms. Qual que é a área de seção transversal dessa placa? Então, é só a gente substituir ali na fórmula agora, né? Resistência é 10, resistividade 1,6, 10 a menos 8, comprimento 700, que divide a área, né? Posso levar esse A para lá e trazer esse 10 para cá. Então, eu vou ficar que a área é 1,6, 10 a menos 8, vezes 700, que divide 10, né? Aqui, ó, tchai, aqui, ó, toma. Então, ficou 1,6 vezes 70, né? Que dá 70 mais 42 dá 112. Coloca ali o 10 a menos 8. Consertando, então, a área é pula o número duas casas decimais, reduziu ele duas casas decimais, aumenta duas no expoente, menos 8 mais 2, menos 6. 1,12, 10 a menos 6 metros quadrados. Tem essa alternativa? Tem essa alternativa. A letra E. Fechou? Então finalizamos aí a nossa parte da lista que fala da segunda lei de Ohm. Os próximos exercícios, né, do 17 até o 21, se eu não estiver enganado, serão exercícios aí de circuitos elétricos. Temos circuitos elétricos em série, em paralelo e um ou dois misto. Fechou? É isso aí, galera. Tamo junto, abraço, beijo, obrigado pela atenção aí até agora. Vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto. Fui!